Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Quinta Velocidade, um programa da Rádio Jornal FM com a coprodução da Motorport Usados em Penafiel. Hoje temos um convidado muito especial, venha daí descobrir tudo. Óscar, olá, estás bom? Olha, pode sentar por favor, muito obrigado antes de mais por teres aceito o nosso convite. Óscar Coelho, que toda a gente já conhece, dispensa apresentações, mas mesmo assim eu passo a fazer essa apresentação. Óscar Coelho, que é o diretor do Penafiel Racing Fest. Olha, antes de falarmos, já tem data marcada, não é? Já temos data para este ano, para 2026. Quais são as datas? 12, 13 e 14 de junho. De junho. Estamos a dizer isto aqui Sim. em primeira mão. Primeira mão. Aliás, não é bem primeira mão, porque nas federações já está lá mas desde novembro que já quem estão as quiser datas. pode consultar, mas aqui para toda a gente Sim. já saber, as datas estão marcadas sem precisarem de ir buscar à internet. Óscar, antes de começarmos a falar um bocadinho sobre o evento em si, gostaria de saber um bocadinho mais sobre ti. Quando é que começa esta paixão? Bem, a minha paixão pelo desporto motorizado, Sim. neste caso, e pelos motores, já é bastante antiga. Eu acho que desde que nasci, já nasci no meio da gasolina e dos motores. Tenho tanto o meu pai como grande parte da minha família são muito aficionados dos desportos motorizados, então desde muito novo estive sempre ligado às motas, aos carros, aos jipes. Acaba por estar intrínseco, porque eu não tenho memória de ter dito, foi neste ponto que eu Ou seja, no teu caso, não tiveste aquele problema que é ter os pais que dizem, ai filho, não faças isto, porque neste caso a família já estava toda lá inserida no meio e portanto não houve esse tipo de problemas. Pelo contrário, trabalho. Pelo contrário até, era mais, anda lá, vai andar de moto. Sim. Era? Sim, eles não ficavam com medo quando andavas, por exemplo, de moto? Não, especialmente o meu pai não. A minha mãe sim, sempre teve muito mais medo, mas o meu pai não. O meu pai era muito mais... Claro. Até houve uma altura na minha vida, por volta para aí dos 14 anos, que eu magoei-me nas costas e então a minha mãe proibiu-me completamente das corridas. E então eu conseguia fazer uma corrida ou outra, às escondidas da minha mãe. Mas o teu pai protegia. As minhas tias a lavar-me a roupa e era o meu pai que me protegia e que... Dizia, não, ele veio ali comigo e afinal de contas não andavas era nas corridas. Sim, chegou a acontecer. Olha, tu és professor? Sim, dou aulas sou formador de mecatrónica automóvel, aqui numa escola, né, PT, na Fiel. Também é uma coisa que me continua a manter ligado. E gostas de dar aulas? Gosto muito, e eu não sabia, isto foi uma daquelas mudanças do Covid. A sério, foi a partir daí? Foi a partir do Covid que eu comecei a dar aulas e entre miúdos entre os 14 e os 18 anos, mais ou menos, ali a fazer o 11º, 12º, dou as disciplinas de práticas oficinais e de organização industrial. E gosto muito de dar aulas. Era uma coisa que eu não sabia que tinhas essa capacidade de ensinar. Porque é preciso ter realmente essa capacidade que é, primeiro, lidar com os jovens, que é preciso saber cativá-los. É uma idade complicada. É exatamente, essa idade é a adolescência, é muito complicado, não é? Tens filhos? Não tenho pronto, filhos. Já estás a preparar-te para. Mas também estávamos aqui há pouco a falar em off sobre os carros. Tu passas a explicar como é que se cria, por exemplo, um carro de rally. Qual é esse processo? É que eu também não faço a mínima ideia, para mim tudo isto é novidade. Muitas vezes, e isto acontece muito com os alunos na escola, que é, eles acham que para se fazer um carro de corrida que a primeira coisa é meter cavalos no motor e pôr potência. Mas havia uma publicidade antiga da Pirelli que era Power is nothing without control. Então, aí depois eu tento desmistificar e explicar-lhes o porquê de não é meter cavalos no motor. Não é o power que é logo mais importante. O mais importante é boa suspensão, não é? Preparar bem uma suspensão, o sistema de transmissão, uma caixa de velocidades, o diferencial, travões, é importante, os pneus são importantes. Depois os cavalos no motor, a potência no motor, acho que é a última coisa
que se deve fazer. Mas aí, lá está, é uma pergunta que pode até não ter grande lógica, mas aqui o que é que acompanha são os cavalos e o motor de acordo com o resto, tem que ser assim, não é? Não pode ser ao contrário. Claro. É quase como estás a construir uma casa, não começas pelo telhado. Sim, exatamente a mesma coisa. Começar pelo telhado e depois toda a estrutura não vai suportar o telhado. Não. Olha, eu sei que tu adoras todas estas modalidades, mas se tivesses, é uma pergunta se calhar um bocadinho complicada, se tivesses que ser piloto ou tivesses a hipótese de ser piloto por um dia, qual seria a modalidade que tu irias escolher? Eu já fui piloto por 11 anos. Por 11 anos? Eu fiz 11 épocas seguidas de corridas, 11 épocas, em várias modalidades. Mas eu acho que a modalidade que me rouba o coração mesmo é o todo-terreno, as bajas de todo-terreno. E porquê? Cria-te mais adrenalina? Sim, não é só que cria mais adrenalina, porque são provas de resistência, não é? São provas de resistência, são muito longas, então são provas que tens que saber gerir o teu corpo, a tua mente, o teu carro, o material que tens e tentar andar mais depressa que os outros concorrentes, não é? Ou seja, tens ali muito stress também envolvido, sim, não é? daí acho que enquanto tens outras modalidades, tipo o rally é muito mais rápido, tens uma especial cronometrada de 10 km, uma coisa do género, e tu naqueles 10 km tens que gerir, é muito bonito, adoro os rallies, adoro, é uma modalidade que eu adoro. Em que tens um copiloto que está a ditar as notas, te vai dizendo a estrada e a estrada vai-se abrindo, não é? Conforme tu vais ouvindo as notas do copiloto e tens um troço de 10 ou 15 km, é muito giro, mas aquilo, o pico da adrenalina acaba ali e depois há de ter outro troço a seguir. Enquanto no todo terreno não, tu entras no pão à prova e se calhar tens 200 km. Exatamente. E outra coisa que obriga-te a saberes ler muito bem o terreno. Então puxa muito mais por ti, pela tua atenção. Um terreno que tu desconheces. Que tu desconheces. É um terreno por norma, não é? Porque tu não consegues tirar notas de ralis para 200 km. Aliás, há quem consiga quase, mas normalmente as provas de todo terreno, até o percurso só se sabe no dia, de forma que evita que os pilotos vão lá tirar. Vocês têm, tipo, se é que eu posso dizer, ensaios, vocês praticam durante X tempos para depois avançares para um terreno desses, ou não? Ou é a experiência no teu dia-a-dia que faz um piloto? O que é que faz um bom piloto? Como é que podemos considerar que temos um bom piloto nessa área, nessa modalidade? Podemos considerar, bem, um bom piloto nós só podemos considerar depois de ter os resultados. Só depois, claro, antes não dá. Agora eu acho que uma coisa que é fundamental para ser um bom piloto, em primeiro lugar, muita disponibilidade de tempo. E muita dedicação e arriscar também, e ser altamente regrado. Não pode arriscar muito, porque sabes dá muito para te fugir. Sabes, Marco, que há quem diga o pessoal das corridas é tudo gente maluca, mas não há malucos nas corridas. Não, a sério, eu pensava que quem andava metido nas corridas não pode. Que realmente ali havia uma, não digo falha, porque é uma palavra muito forte, eu estou a brincar, não é? Logicamente, mas havia ali o tico e o teco às vezes que entrava ali um bocadinho em conflito. Não, tem que ser pessoas muito decididas e que tenham... de pulso. E que tenham um pulso e um risco controlado. Ou seja, são muito racionais. Extremamente racionais. Temos que ser extremamente racionais para lá está, é aquela situação que eu costumo dizer da loucura controlada. Tu tens que ter uma capacidade de análise de risco muito, muito grande. Olha, e como é que acontece esta ideia, porque já tem algumas edições, do facto de tu organizares este evento que é tão conceituado, que puxa tanta gente, o Penafiel Racing Fest, como é que é? É uma adrenalina diferente ou é a mesma coisa? Porque tu já tratas tudo isto por tu. É muito por aí, não é? Porque tu já estás no meio há tanto tempo que para ti deve ser fácil ou existe sempre aquele nervosismo, aquela dificuldade para organizar o evento? Há sempre muito, muito nervosismo, muita dificuldade para organizar o evento porque é uma coisa que nos... todo o trabalho prévio tem que ser feito de forma a que chegue ao dia e que eu, a partir do momento em que começa o cronómetro para o primeiro piloto, neste caso no Super Enduro, costuma ser o Super Enduro a iniciar o Penafiel Racing Fest, a primeira modalidade, a partir do momento que o relógio começa a contar, eu já não posso fazer mais, já não consigo ter mais ação sobre as coisas que vão acontecer no fim de semana, praticamente. Ou as ações que eu posso tomar já não serão ações que
que possam ter um efeito imediato, porque eu tenho que ter tudo previamente preparado. Ou seja, não pode ser ali qualquer tipo de improviso. Não, absolutamente. Não tens ali uma margem muito grande para isso. Absolutamente. Portanto, o stress é sempre constante, está sempre ali embarcante. O stress é constante, começa em novembro. Em novembro? E este ano vai acabar dia 15 de junho, espero eu, se correr bem. Mas o problema está aqui, e era o que eu te ia perguntar, se esse stress tu consegues desligar mal termina o evento ou se ainda anda ali durante algum tempo que nem consegues dormir? Sim, ainda, por norma, depende. Se for um evento que aconteça todo sem incidentes, consigo desligar e normalmente, tipo no mês de julho, arranjo maneira de tirar férias, pegar na namorada e vais embora, foges daqui para tentar esquecer tudo, não é? Para relaxar e para desligar daqui, mas obviamente, porque um evento desta magnitude, não é? Estamos a falar, temos 470 pessoas a trabalhar, claro, temos muita cerca gente, de 500 atletas, 300 e tal deles são pilotos de desporto motorizado. Quando acontece alguma coisa, há sempre pendentes que ficam para resolver na semana a seguir, ou porque alguém da organização estacionar a carrinha, bateu com a carrinha no toldo da loja. São aquelas situações que acontecem que são muito complicadas de gerir. E depois quando há algum acidente mesmo, felizmente até hoje, em 8 edições, esta vai ser a 8ª edição, nunca tivemos nenhum problema, nunca houve nenhum problema com o público, mas é sempre um problema é sempre complicado quando um piloto fica hospitalizado, uma coisa do género, ou alguém da organização, como ainda tivemos no ano passado, tivemos um despiste no final de um troço e uma das pessoas da organização teve hospitalizada, sim, e depois, claro, aquilo, o mês seguinte andámos ali a tentar... Claro, ali tentar resolver, algumas situações e acompanhar, não é? Sim, acompanhar a evolução e depois fica muita coisa, que há muitas contas para fazer, muita gente há coisas para pagar, claro que sim, faz parte. Por isso. Portanto, não é por acaso que és o diretor. Os 15 dias seguintes continuam a ser um bocado... São desgastantes. Mas lá está, já me tirou aquele peso, aquela responsabilidade social de alguém estar magoado ou alguma coisa do género, já ficas mais aliviado. E não só, e também a responsabilidade institucional, não é? Porque eu quero que todas as provas do Penafiel Racing Fest são provas que contam, não é? Que são cronometradas, as cronometragens têm que funcionar bem, que é para ser realmente uma competição séria e justa, não é? Exatamente. Olha, não é por acaso que temos aqui o R5, o famoso Renault 5 clássico, o primeiro mítico Renault 5, que por acaso nós em casa, na altura era moda, quem tivesse o Renault 5 supostamente até era bastante rico. O Renault 5, eu tive um Renault 5 por curiosidade, eu não. Os meus pais, uma vez tive um acidente do Renault 5, antigamente não era preciso andar com cinto de segurança e eu dei uma cabeçada porque a minha mãe bateu com o Renault 5, a culpa não foi dela e pronto. Temos aqui este que é o elétrico. Fala um bocadinho da transformação automóvel desde 1972 que surgiu o Renault 5, foi grande sucesso nos anos 80, esta transformação até agora, porque estávamos a falar de um carro que não era propriamente confortável na altura, hoje em dia já é diferente, não é? Eu acho que para os moldes da altura era um carro bastante confortável. Sim, para a altura seria. Ou então, agora, de acordo com os nossos parâmetros atuais do conforto, os nossos padrões é que são muito diferentes. Gostaria que me falasses então desta transformação do Renault 5. Sabes, eu também tenho um Renault 5. É isso? Em casa tenho um Renault 5 TL, que era da minha madrinha, um 1100. Um 1100? Sim. E qual era a cor? O meu era bege. O meu é branco. Era o branquinho. O meu, aliás, ele até está no nome da minha mãe, mas está lá para um dia, é um daqueles projetos que eu tenho lá, alguns projetos em casa que estou sempre a dizer, um dia vou fazer. Mas o que é que pensas fazer com ele? Se calhar não, aquilo tem que ser restaurado original. Original, é bonito. Sim, tem que ser o carro para ir à missa mesmo. É o carro de domingo. Só de domingo, mais nada. Sim, mas como estavas a questionar, não é? Estamos aqui na Motorport usados e eles agora receberam aqui o Renault 5, que foi carro do ano, não é? É considerado o carro do ano e não é por acaso, elétrico. Ele é muito bonito. O carro elétrico, o carro é lindíssimo por acaso, mas é gigante comparado com o Renault 5. É, porque o outro era mais compacto, era mais pequeno, sim, não era? Não era tão largo. É uma das coisas que nós conseguimos ver na indústria automóvel agora ao longo dos anos, é o tamanho dos carros ficaram todos muito maiores.
não é? Todos, pá, eu ainda sou do tempo dos Twingos e dos... Não é? Os Renault 5 até são mais antigos, mas depois dos Twingos, eu na minha juventude foi quando saiu o Twingo. Então eu lembro perfeitamente do Twingo, que na altura era bastante conhecido, e até num programa de televisão, já não me lembro, acho que foi na RTP, que colocaram, era para tentar ver quantas pessoas é que haviam lá dentro, e quem conseguisse lá meter mais gente ganhava o Twingo, e a verdade é essa. Eram os Twingos, eram os 500, tinhas todos os Y10, o Lancia Y10, tinhas um monte de carros pequenos, à beira esses carros, hoje em dia, comparados com o Renault 5, que supostamente... Eram os carrinhos brincar, se fosse hoje em dia eram os carrinhos brincar. Se compararmos ali, temos um 208, e se compararmos um 106 ou um 205 ao lado de um 208, estes carros são gigantes, não é? Sem dúvida. São gigantes. Temos então este carro que está muito bonito. O que é que tu achas? É lindíssimo o carro. É lindo, não é? Estou ansioso por experimentar. Ainda não experimentaste? Eu também queria, também tenho que pedir aqui à Motorport a ver se deixa-me fazer essa experiência com as minhas próprias mãos e os meus pés. Prometo não estragar nada, nem carregar muito, até porque temos um dia de chuva hoje, mas de facto temos aqui uma máquina, é o carro do ano e para alguma coisa não é? Achas que é muito diferente a nível estético deste para o primeiro modelo, já que tens um em casa? Sim, mas lá está, isto é tudo inspirado, não é? No Revival, foi todo inspirado no... É um carro futurista, mas que vai buscar os traços do primeiro modelo. Do primeiro modelo, o que é muito bonito. E por isso mesmo é que conseguimos ver este arredondar dos guarda-lamas para o capô, estas transições, não é? Vai buscar muito ao Renault. Tu, em relação ao Renault 5, é possível agarrar num Renault 5 da primeira geração e torná-lo num carro de rally? Sim, houve a própria Renault, a própria marca chegou a fazer isso, na altura dos Grupo Bs, com o Rally, o R5 Turbo 2. Sim. Pois é, tens razão, é verdade. O motor central. Sim, é verdade, tens razão. Mas obviamente que quando se fala num carro, pegar numa coque destas, numa estrutura deste carro e transformar um carro de corrida, mesmo até o Rally 2, aquilo de Renault 5 praticamente não tinha nada, tinha o capô e as óticas, não é? Não tinha mais nada, não dava. Tudo o resto são estruturas tubulares, é tudo, não é? Motores colossais, em que não tem nada a ver com um carro de estrada. Claro. É só um bocadinho a parte estética para identificar o carro em si, não é? E conseguimos ver, tu hoje em dia, se vires no Campeonato do Mundo de Rallys, não é? Tu vês, por exemplo, Toyota Yaris. Não é? Obviamente que aquilo de Toyota Yaris só tem os plásticos e o para-brisas. De resto não tem mais nada. De resto todo o interior, desde o interior aos travões, não tem nada a ver com um carro de estrada. Há uma diferença enorme entre um carro de estrada e um carro de corrida. Não tem nada a ver. Por isso é que fica o convite, e olha, nós estamos mesmo na reta final, nós ficávamos aqui o dia inteiro e se calhar até mais alguns dias a falar disto, que eu desconhecia esta vertente, já tinha ouvido falar do teu evento em si, mas desconhecia detalhes. Portanto, vamos só recordar a data da edição deste ano, que é a 8ª, não é? 12, 13 e 14 de junho. Sim, de junho. 8ª edição. Vamos começar na mesma, na sexta-feira começamos com o Super Enduro. O Rally da Taça Joaquim Santos, que é a nossa prova rainha, não é? Que homenageia o nosso saudoso Joaquim Santos. Depois, no sábado, temos a prova do trial, temos o prólogo de trial no centro da cidade, o drag racing a acontecer na Avenida do Cavalum, que é sempre uma modalidade que traz muita gente. O drag racing, o trial de jipes no centro da cidade e o rally que vai aí dar a volta às freguesias do concelho. Depois no domingo temos o trial de manhã na Brenha, na montanha, e temos a corrida dos clássicos, que também antigos, que é uma tem que fazer parte, não é? Claro. Sim, que é obrigatório. E temos a mítica corrida do Sameiro das 50 e das 85, que até já traz muitas equipas espanholas. No ano passado tivemos 7 equipas espanholas a fazer corridas aqui no Sameiro, nas 50 e nas 85, por isso... Eu sempre ouvi falar deste evento, sempre ouvia, mas nunca fui a nenhuma delas. Portanto, este ano fica já aqui o compromisso... Nem que seja ver os concertos, não, temos sempre um palco fantástico, claro, com concertos com DJs. Não, ao menos entrar num carro, se me deixar, se me permitires, mas eu, o responsável do evento, certamente posso fazer isso. Olha, Óscar, muito obrigado mais uma vez. Marco, obrigado, foi um gosto ter-te comigo, está bem? Muito obrigado e até breve. Obrigado. Nós voltamos muito em breve com o 3º episódio aqui na Motorport, usados em Penafiel. Até lá.
Jornal FM, tudo em uma